Pessoal, aqui é o Leandro Lopes, professor aqui de Teologia e professor aqui também onde nós vamos estar estudando nessa unidade aqui, unidade 4, né, da nossa apostila, que fala sobre a língua e cultura grega 2, né, da nossa unidade aqui, unidade 4. Pessoal, como muitos de nós sabemos, esse contexto grego, né, toda essa cultura grega, esse lado grego, a qual moldou, na verdade, né, o pensamento ocidental. Tem até obras que falam sobre isso, né, que o pensamento ocidental ele foi moldado, né, pelo pensamento grego, a cultura grega, né, onde nós vemos ali, inclusive, uma expressão muito conhecida, né, que é a greco-romana, que é justamente isso, essa junção ali, onde Roma, o Império Romano, o contexto romano antigo acaba absorvendo, né, a cultura e coisas ali do dia a dia também da cultura grega, né, do pensamento grego. Então, quando nós pegamos ali dentro da religião grega, a gente pega o nome de algumas divindades ali, de alguns deuses, né, como Zeus, Poseidon, tantos outros ali, Afrodite, e ali Roma acaba, que era também um país, era ali vivia, né, melhor dizendo, dentro de um contexto politeísta, assim como a Grécia também antiga, né, essa prática da adoração em várias divindades, né, o politeísmo, e ali Roma acaba adotando, né, essas práticas, essas crenças também, somente modificando ali, né, digamos, o nome das divindades ali de Roma. Então, por exemplo, Poseidon, que dentro da mitologia grega é o deus dos mares, já para Roma ali vai ser Netuno, né, por exemplo. Então a gente vai ver que Roma ele acaba absorvendo essas crenças ali também e acaba, na verdade, apenas modificando ali o nome das divindades, mas que será o equivalente às mesmas divindades ali da Grécia Antiga. Então, assim, a Grécia, para nós entendermos, é um contexto muito rico, tanto de língua quanto de cultura. A gente pega ali o contexto ali de Alexandre o Grande, que foi esse grande conquistador a qual ele acaba ali tentando ali, né, helenizar, né, o mundo através da cultura e da arte grega. Então aqui na nossa unidade, pessoal, como nós vemos aqui, a gente vê que dentro aqui do pensamento grego, os homens têm sentimentos, né? O ser humano ele é dotado de sentimentos. E isso faz parte, né, da vida humana. Então o homem ele se entristece, ele fica com raiva, ele fica chateado, ele mostra suas emoções, ele chora. Então ali é o quê? O que está por trás disso? São os sentimentos, são as reações de um sentimento ou de pensamentos, a qual acaba, às vezes, esse pensamento gerando ali uma ação, né, uma consequência. Mas o fato é que o ser humano ele é dotado de sentimentos, né? Então veja, os homens têm sentimentos, como o amor e o ódio. Eles dizem também a verdade e mentem, né? O homem também ele mente, ele tem esse lado também, mas ele nasce e morre. É aquela famosa ensinamento que a gente aprende lá basicamente ali na pré-escola, na primeira série ali, né? Onde a gente já aprende ali que o ser humano ele nasce, cresce e morre. Então dentro do pensamento grego não é diferente, não muda. Aqui primeiramente nós vemos que o homem ele tem sentimentos, que ele tem ódio, tem raiva, ele mente e morre. O homem também ele tem esse destino dentro do pensamento grego, ele vai morrer. Quando a gente pega essa questão da morte, o que vai diferenciar de algumas culturas é que algumas tradições religiosas, alguns vão acreditar na vida após a morte, ou seja, que a vida não acaba aqui nesse plano terreno, mas que a morte é apenas ali o início de algo vindouro, de algo até melhor, né? Então, para o cristão ele entende, dentro da Bíblia, dentro da palavra ali de Deus, que a morte não é o final, mas é o início, na verdade, de algo melhor, algo eterno, algo a qual aquilo que o ser humano passa aqui na Terra, como dor,
como choro, como lágrimas e tantas outras adversidades, no mundo vindouro, ou seja, na eternidade, o ser humano ali, morrendo em Cristo, ele não passará por essas situações. O livro de Apocalipse vai dizer que naquele grande dia, naquele grande acontecimento, não haverá dor, não haverá lágrimas, mas porque o próprio Deus é que vai ali cuidar de toda a situação, a qual o ser humano ele não vai precisar da luz do sol ali, porque é o próprio Deus que vai iluminar ali. Então veja que a própria Bíblia já vai mostrando, né, a qual esse tempo de adversidade vai chegar um momento onde ela vai se findar, ela vai acabar, mas que é o próprio Deus que está cuidando da situação. Então veja, já para outros pensamentos filosóficos, alguns pensamentos até pessoais também, né? Cada pessoa tem o seu pensamento, mas para algumas pessoas, algumas tradições religiosas, essa vida está somente aqui nesse plano. Se morreu aqui, já era, não acontece nada, não tem mais esperança, né? Inclusive alguns pensamentos filosóficos, alguns grupos filosóficos famosos acreditavam dessa maneira, que o mundo está somente aqui. Depois que a pessoa morre, já era, né? Mas já outros já acreditam que numa vida após a morte. Os antigos egípcios também acreditavam nessa vida após a morte. Muitos ali acabavam sendo enterrados com suas joias, seus tesouros pessoais, ou objetos pessoais mesmo, porque eles acreditavam também nessa vida após a morte e que essa transição desse mundo para um outro, ali ele iria estar o quê? Desfrutando também ali dos seus bens, dos seus tesouros, né, das suas joias, né? Então o pensamento egípcio antigo, ele acreditava também numa vida após a morte, né? Então veja, só que tudo isso aqui, pessoal, né, o amor e o ódio, dentre outras coisas aqui, nasce e morre. O homem, ele é dotado de sentimentos, ele morre, né? Ele nasce e morre. Mas nada disso, nessa questão de morrer, nada disso acontece com Deus, o Todo-Poderoso, que serve de modelo. Deus vai servir de modelo para muitas situações, para o homem. Então, se o homem ele morre, Deus ele não morre, mas o homem morre. Mas ao mesmo tempo que o homem ele sabe que ele vai morrer, ele tem Deus ali como modelo. O cristão, o crente em Deus, em Cristo, ele vai ter Jesus, ele vai ter Deus como o seu modelo, como o seu modelo supremo, a qual Deus ele não morre. Porque o que diz a palavra do Senhor? A palavra de Deus diz que Jesus é a primícia dos que dormem, né? Aquele que foi o primeiro que morreu para poder ser o primeiro a ressuscitar. Então veja que Deus não morre. Interessante quando a gente pega isso aqui, esse servir de modelo, a gente lembra do povo de Israel, onde Deus levanta o povo de Israel ali no Antigo Testamento, justamente para servir de modelo para as outras nações ali. O pensamento judaico ali, muitos ali acabaram, pelo fato de eles terem sido o povo eleito, e infelizmente o judeu ali acabou adquirindo um pensamento errôneo, né, de que o fato de eles terem sido eleitos por Deus, Deus era somente Deus de Israel. Então será necessário Deus trabalhar no coração daquele povo, será necessário Deus levantar profetas ali como Jeremias, por exemplo, para poder mostrar que Deus não é somente Deus de Israel, mas é Deus dos egípcios, dos filisteus e de tantos outros povos. Mas que justamente o povo de Israel foi levantado ali como uma espécie de mediador entre Deus e as pessoas. Então por isso que o povo de Israel vai ter essa incumbência tão importante de servir de modelo para as outras nações. Então, qual era o propósito ali? É de que o povo de Israel ganhasse as outras nações para o Deus de Israel. Então vamos lá. Então a gente pega aqui, pessoal, dentro disso, a gente entende que como é que os pensamentos eles moldam muita coisa. Porque o que ocorre? Quando a gente pega essa situação aqui, o que a gente aprende dentro disso daqui? É que o pensamento humano, ele pode até mudar com o decorrer do tempo. Isso é normal. A gente não pode fazer aqui um anacronismo, ou seja, a gente não pode pegar a nossa realidade hoje, século XXI, e entender, querer que seja a mesma lá do século XVII, século XV, porque
Não vai ser, né? Então o pensamento da sociedade ela muda. Mas o que é importante nós entendermos aqui é que dentro disso, que nós estamos vendo aqui, a gente aprende que toda essa situação aqui, que nós vemos aqui, é algo de grande aprendizado. Por quê? Por isso que muitos teólogos, eles entendem que muito do que está ali relacionado ao que nós vemos no nosso dia a dia, o que nós aprendemos até, foi muito inspirado, ou melhor, de uma certa forma, foi ali pegado como base o pensamento grego, né? Dentro de alguns pensamentos, talvez até de algumas doutrinas bíblicas, quando a gente pega ali, por exemplo, a teologia sistemática, dentro de alguns temas ali, alguns teólogos entendem que algumas coisas, a igreja primitiva, a igreja antiga acabou ali pegando ali como inspiração alguns pensamentos da Grécia Antiga. Porque basta a gente lembrar, pessoal, a Grécia, o pensamento grego, de toda a sua importância, né? Como eu disse anteriormente no começo da nossa aula, o Ocidente, o pensamento ocidental foi moldado, né, pelo pensamento grego. Então tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente fala, a gente usa, que está dentro desse contexto, né, como se fosse uma herança mesmo, né. Então nessa aula aqui, pessoal, nós vemos que, primeiramente, que os homens eles têm sentimentos, né, eles são dotados de sentimentos, assim como era o grego antigo, assim como que era o judeu antigo. O importante é que dentro desse pensamento, dentro dessa realidade aqui, o único que é superior a esses sentimentos é o próprio Deus, a qual ele não pode mentir para ele mesmo, a qual ele não pode morrer, a qual ele não pode ali fazer certas coisas. E não é porque ele não pode no sentido de não ter poder para tal, mas é justamente porque ele não pode ir contra a sua própria palavra. Até a próxima.